Queridos, nós estamos meditando juntos na Palavra de Deus, estamos pensando juntos e falamos sobre a renúncia. Vamos continuar pensando um pouco sobre essa caminhada como discípulo de Jesus, sobre esse deixar pai e mãe, abrir mão até mesmo da própria vida para viver a vida de Deus em nós. Aquilo que o Senhor fala em Lucas capítulo 14, a partir do verso 25, em especial o verso 33, da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Esse processo é um processo muito delicado, né? Porque nós temos muita dificuldade em abrir mão, em entender que não estamos perdendo, nem sempre quando se abre mão de alguma coisa está se perdendo algo. Esse processo, de acordo com o princípio bíblico, de servir a Deus mesmo com a nossa vida e que as nossas escolhas sejam pautadas na vontade de Deus, como discípulos, como servos do Senhor. Nós falamos sobre essas questões, sobre abrir mão de interesses próprios, de ambições, de levar a cruz com consciência do discipulado como um todo. E Jesus estava fazendo isso, abrindo os olhos daqueles que deveriam segui-lo ou que queriam segui-lo, do preço da renúncia. Porque é a própria renúncia que nos ajuda a vencer muitas crises. Jesus ele vai contar duas histórias para dizer que as pessoas deveriam segui-lo e como elas precisavam ter bom senso para fazer, porque existem consequências e nós precisamos ter bom senso para analisar as consequências. Jesus chega a ponto de dizer que o discípulo que não manifesta essas características, ele vai se tornar imprestável, como o sal insípido. Ele vai falar no verso 34, bom é o sal, mas se torna insípido. Como recuperar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para o adubo, é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que coisa séria, né? Que situação séria, a ponto de nós perdermos a essência, a condição de ser aquilo que fomos criados para ser. O papel da renúncia como um todo é muito importante. E esse texto, esse contexto, ele vai apresentar essa renúncia em três momentos distintos. O primeiro está no verso 26, aquele que vai a Cristo, mas não dá a ele primazia da vida. Se alguém vier a mim e não deixar pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Aqueles que vão até o Senhor, aqueles que vão servindo ao Senhor, mas não dão ao Senhor a primazia da vida. A outra característica desse momento são aqueles que não vão a Cristo por causa dos problemas. Verso 27, qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Muitas pessoas têm deixado de viver para a glória de Deus como discípulo porque estão presos nos próprios problemas, ou até mesmo aqueles que são vencidos pelo medo. Verso 33, da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Interessante que nesse tempo, alguns cristãos, eles estavam com medo e por isso manifestavam características de covardia. E isso estava trazendo descrédito para Cristo e para a sua igreja. E Jesus vai exigir uma recompensa, vai dizer que existe essa recompensa para uma vida de renúncia, para quem vence o ego, para quem vence os problemas, para quem vence o medo. Ele vai falar, João capítulo 18, do jovem rico que era tomado pelo sentimento, era dominado pelos bens que ele possuía. Tudo vai passar pela renúncia. Cristo ele não usurpou ser igual a Deus, pois ele sabia que estava inserido no plano de Deus para nos salvar. É muito importante nós caminharmos dentro dessa premissa
de que renunciando algo por amor a Cristo, nós estamos cumprindo aquilo que nascemos para ser. Nós estamos fazendo aquilo que nascemos para fazer e nada nos faltará, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Você tem renunciado por amor a Cristo ou você não tem dado a Ele primazia da vida, o controle da sua vida? Você tem renunciado por amor a Cristo ou tem sido vencido pelos problemas? Você tem renunciado por amor a Cristo ou tem sido vencido pelo medo? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a pensar na nossa vida, para que possamos não ter esse sentimento de perda, mas ter um sentimento de pertencer, de realização, estar dentro, inserido no plano de Deus para esse tempo. Vamos orar? Senhor, que o Senhor abençoe os meus irmãos, que o Senhor derrame sobre eles a tua paz, a tua bênção, que a glória de Jesus seja sobre eles e que o nome do Senhor seja exaltado. Ajuda os teus servos, nos ajuda, Senhor, a vencermos o medo, o ego de muitas vezes querermos, ó Deus, ter o controle de tudo. Nos ajuda, Senhor, a vencermos os problemas e nos faz caminhar certos de que o Senhor está cuidando de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.